Olá, aqui é Karine Borges. Eu sou líder do Capitalismo Consciente aqui em Cuiabá e esse é o segundo episódio do podcast Mais Consciente. Eu tô aqui, gente, com dois convidados especialíssimos. Eu vou falar para vocês, não é sempre que eu fico assim com o coração na mão, mas hoje eu tô com o coração na mão para falar com essas duas pessoas incríveis, é uma responsabilidade imensa. Então eu quero dar já as boas-vindas, primeiramente Arthur Ferraz, ele que é head de relações externas da Solar Coca-Cola, a segunda maior fabricante do sistema Coca-Cola. Seja bem-vindo, Arthur. Muito obrigado, Karine. Prazer estar aqui, agradeço o convite e vamos ter uma boa conversa. Que ótimo! E eu também estou aqui com o meu excelentíssimo presidente do Capitalismo Consciente Brasil, Hugo Bethlen, e ele também que é autor do livro A Estratégia do Varejo sobre a ótica do capitalismo consciente. Seja bem-vindo, Hugo. Muito obrigado, Karine. Arthur, prazer em conhecê-lo e poder vos levar esse papo consciente, varejista e sustentável. Perfeito, Hugo. Prazer é mútuo. Já sentiram aí, né, que o podcast de hoje vem com força total, com grande responsabilidade. E para quem está começando a assistir, a ouvir os nossos podcasts, né, para vocês entenderem como é a nossa dinâmica aqui do podcast Mais Consciente, a gente vai trazer sempre líderes de negócios de impacto para contar as suas histórias, para falar sobre as oportunidades e desafios de práticas conscientes, de estar utilizando aí o ESG, de serem negócios conscientes. E hoje a gente vai trazer todo esse universo aplicado ao varejo. E para a gente começar, eu queria começar com você, Arthur. A Solar, né, ela é uma indústria e ela está em amplo crescimento, inclusive aqui no Mato Grosso. Eu li algumas notícias aí que nós estamos em crescimento no Mato Grosso. E eu queria entender que, apesar, né, de vocês fazerem parte do sistema da Coca-Cola, a Solar ela tem aí a colaboração de várias empresas, né, no grupo da Solar, né? E eu queria entender como que de onde surgiu o princípio aí das práticas de ESG, né? Como é que a empresa entendeu? Precisamos investir em ESG? De quem que partiu tudo isso? Então vamos lá, Karine. A Solar é uma empresa que o sistema Coca-Cola ele funciona no modelo de franquias territoriais. E a Solar é uma empresa que existe há 10 anos. Ela surgiu da fusão de 3 grupos engarrafadores que a gente tinha no Brasil, que eram a Renosa, que tem a base aí no Mato Grosso, o grupo Guararapes, aqui em Pernambuco, e o grupo da Nossa, que a sede era aqui no Ceará, onde eu fico hoje. E dentro desses 3 grupos se juntaram e formaram a Solar. No ano passado, em 2022, foi concluído o processo de integração com outro engarrafador, que era o Grupo Simões, que cuidava de toda a região norte. Então, hoje, a Solar responde por 70% do território brasileiro. Nós temos 13 fábricas nesses 18 estados que a gente atende, temos aí mais de 50 centros de distribuição, e somos aí uma soma de várias culturas empresariais que foram se moldando ao longo dessa jornada. Né? E a gente gosta de dizer que o ESG dentro da Solar, ele evoluiu no mesmo passo dessa questão. Né? Ele começou como uma pequena área de sustentabilidade, eu acho que assim como boas partes das empresas brasileiras foi entendendo como isso se moldava, e a gente ganhou um corpo maior de mais ou menos uns 3, 4 anos para cá, quando a gente meio que integrou práticas que eram feitas isoladamente por diversas áreas da empresa e passou a buscar uma agenda comum, né? Uma governança e um entendimento daquilo que a gente faz. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje, como é que se deu passo a passo essa jornada. É um fator que eu me orgulho muito, desde que eu passei a lidar mais diretamente com essa área desde 2020. Que ótimo. E é importante, né? Quando a gente olha aí, você falou que primeira coisa foi esse alinhamento da governança, né? E se não tiver realmente uma governança estruturada e pautada nos valores, como é que a gente vai ter uma cultura, né, que corresponda a tudo isso, né? Que realmente ela consiga fazer essa cadência de tudo que foi idealizado pelos líderes, né? E quando a gente fala de capitalismo consciente, muitas pessoas têm dificuldade de entender como é que é essa correlação, né?
Então, a gente olha aí para a governança, a gente olha naturalmente para a cultura organizacional, né? Então, se eu tenho muito bem mapeado os meus processos, se eu tenho aí o planejamento estratégico muito bem alinhado, eu consigo, assim, fazer com que a cultura ganhe vida nos processos, no dia a dia, nas atitudes de cada colaborador dentro da organização. Maravilha, já começamos aí com o pé direito, né? E agora eu queria chamar o Hugo, porque o mercado do varejo, né? O varejo ele está conectado diretamente com o consumidor, né? No seu dia a dia. E ele acaba sentindo, Hugo, muito latente, né? Digamos assim, qualquer mudança do consumidor. Mas se ele também não está preparado, ele também sente rapidamente qualquer efeito do que acontece dentro das mudanças do mercado. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, de uma forma assim introdutória, né? Como é que você tem percebido essas mudanças dentro do mercado varejista, né? Quando a gente fala das pautas ESG. E como é que está essa evolução? Como é que você tem visto essa evolução? A Abras criou um comitê ESG que está trabalhando de uma forma bastante intensa para trazer os conceitos alinhados a todos os supermercados e até os atacados, os chamados atacarejos. A mesma pauta está sendo tratada na ABAS, que é a Associação Brasileira de Atacados de Autosserviço, e na ABAD, né, a Associação de Atacadistas e Distribuidores. A questão ela ainda está engatinhando. Nós não podemos esquecer que mesmo o ESG tendo tomado as proporções que tomou desde a pandemia, ele não é novo. Ele foi, na verdade, cunhado, até com esse termo, lá por Kofi Annan em 2005, quando foi lançado uma coalizão chamada Who Care Wins, ou seja, quem se importa vence. E era a ideia de unir os cuidados que já vinham para o meio ambiente, desde 1992, quando John Eccleston escreveu o Triple Bottom Line, né, os 3 P's, o P de Profit, o P de People e o P de Planet, né? Então, pessoas, planeta. E para traduzir e manter o P em português, eu sempre traduzi por plim-plim, que era aquele barulho que a gente usava no caixa antigamente, né? Eu sou da época que o caixa não era digital, né? E o que é importante? Uma conscientização, e eu acabei de sair, eu vim especialmente para esse podcast, da primeira semana ESG da Abralog, a Associação Brasileira de Logística, onde eu fiz a palestra de abertura e a gente está tendo uma evolução muito positiva das empresas de logística, mas também varejistas. Lá você tem Carrefour, tem GPA, tem Casas Bahia, tem Renner, tem várias empresas que também estão na questão logística, então estão na associação. E a gente vê uma evolução, principalmente, no entendimento do papel do S. Tá? Por mais palpável, por mais visível, por mais demandante de interesse seja o E, né? Para o Brasil, um país que não se pode chamar de país em desenvolvimento, nem país pobre, o país é um país rico, mas extremamente desigual, a gente tem que falar do S, não como filantropia, mas do S como inclusão e cuidado das pessoas. Então, o que a gente tem trazido aqui, e o varejo entende muito isso, é que se todos os clientes do varejo são pessoas, se todos os colaboradores são pessoas, se todos os representantes dos fornecedores são pessoas, se todos os membros da nossa comunidade são pessoas, se a gente não entende de pessoas, a gente não entende do nosso negócio e, por consequência, a gente não se preocupa com as pessoas dentro do nosso negócio. E como pessoas, eu, você, Arthur, Karine, todo mundo, precisamos de 3 coisas fundamentais que vêm da natureza que a gente tem que preservar com muita seriedade. Água potável, e eu sei que o Arthur entende profundamente desse assunto, porque
é uma das matérias-primas fundamentais do sistema Coca-Cola, ar respirável e comida saudável. Então, este conteúdo está trazendo para as empresas do varejo uma preocupação de práticas do ESG, fazendo uma inversão, como você mesmo falou, começa pela governança, cria a cultura, cuida das pessoas e aí faz o seu papel junto ao meio ambiente. Ótimo, maravilha. Arthur, e você? Você gostaria de complementar o que o Hugo trouxe sobre a sua percepção quanto à evolução do varejo, quanto a essa pauta ESG? Como é que você está percebendo? Como é que você está sentindo? Você que muitas vezes está conectado, né, com as ações, com tudo que está acontecendo, que vocês estão implementando. Comenta para a gente aí como é que está a sua percepção a respeito do assunto. Olha, Karine, eu concordo muito com essa visão do Hugo, e é uma visão que a gente tem também de diretriz dos acionistas e do presidente da Solar. Para você ter uma ideia, nesse território todo que eu mencionei aí, nesses 18 estados, 70% do território brasileiro, nós atendemos hoje 400 mil pontos de venda diretamente. Eu não estou falando de pessoas que vão no supermercado, vão nas lojas. São pessoas que são pontos de venda que são atendidos pelo caminhão da Solar, aquele caminhãozinho vermelho com a marca da Coca-Cola, que chega. Então, é muita gente. E como o nosso presidente sempre diz, nós temos uma função social ao atender essas pessoas. Um percentual muito grande desses pontos de venda são pequenos e médios negócios, são microempreendedores. Então, a nossa presença naquela região onde a gente, por modelo de negócio, atende diretamente, ela causa um impacto muito grande na empregabilidade nas pessoas, na geração de renda e na circulação de dinheiro naquela comunidade onde eles estão inseridos, né? Então, a nossa presença mantém os pontos de venda em funcionamento, muitas vezes, permite que ele tenha ali aquele dinheiro todo dia de alguém que vai comprar um refrigerante, alguém que vai comprar uma água, é um fluxo permanente, e uma das ações que a gente tem feito, até para fortalecer esses pontos de venda, e, obviamente, integrar com a nossa estratégia de negócio, é ampliar o portfólio do que a gente está entregue. A gente sabe que a gente chega no ponto de venda, mas outras grandes empresas do ramo, por exemplo, de alimentos e bebidas, não têm, por questões estruturais, uma frota, por exemplo, semelhante à nossa. Então, nós ampliamos hoje, e o caminhão da Coca-Cola está chegando nos pontos de venda com outros produtos que a gente está permitindo que atendam esses 400 mil pontos de venda e, com isso, aumente a variedade de produtos que ele tem para vender e, com isso, consiga ter uma receita ainda maior. A gente tem trabalhado muito forte nesse eixo social, na capacitação aí de jovens para o primeiro emprego, principalmente o jovem em condição de vulnerabilidade, aí nessa faixa de 18 a 25 anos. A gente tem trabalhado na capacitação deles e vinculado eles a parceiros comerciais nossos para que eles aproveitem as vagas que sejam abertas para esse jovem que passa pela gente. Uma outra medida que a gente tem apoiado esse pequeno varejo e essa geração de renda na comunidade é através de ferramentas digitais, né? A gente se associou, desenvolveu, aí aprendeu um pouco a operar nesse modelo hoje. Então, temos uma empresa que é a ContaChip, que ela oferece os serviços financeiros para aquele ponto de venda. Então, ele já tem o crédito, já tem uma maquininha própria, já tem um sistema que permite que ele opere e, com isso, também facilite a vida dele. Então, a gente entende que o social é fundamental e o social pode ser atingido por uma empresa de diversas formas, seja por doações, seja por capacitação profissional, seja também por medidas que a empresa realiza que geram um impacto positivo no desenvolvimento econômico daquela região e daquela comunidade. Fantástico. Inclusive, eu estava estudando um pouquinho, porque são muitas iniciativas, né, Arthur? Eu vi várias iniciativas de sustentabilidade, estão ligadas ali às bacias hidrográficas, de reflorestamento, de reciclagem, mas as que mais me chamaram a atenção foram as sociais, né? Que vocês trabalham muito em cima da empregabilidade, do empreendedorismo, e teve uma ação que, inclusive, uma notícia recente, meu negócio é meu país. Isso. Esse programa vai vir para Cuiabá também? Vai chegar no Mato Grosso ou você vai ficar lá no Nordeste?
Não, a ideia é que ele chegue, a gente está fazendo alguns pilotos, muito legal você ter falado sobre isso, esses programas vêm numa outra vertente desse trabalho social. Qual é? A percepção hoje da importância do papel feminino das mulheres no comando econômico das famílias, né? A gente tem estudos aí que indicam a predominância das mulheres como chefes de família, como responsáveis aí pelo sustento de várias unidades familiares no país. E então a gente quis conectá-las com o nosso negócio, como? Oferecendo todo um trabalho de capacitação, de mentoria e também de financiamento para algumas dessas mulheres, para que elas possam desenvolver o seu negócio. Aquelas que já trabalham com lanches, com bares, com pequenos restaurantes, comércios onde elas vendem os nossos produtos e que trabalham de alguma maneira com esse tema ligado à alimentação. A gente tem oferecido essa iniciativa, né? Ela já está acontecendo em alguns estados do país, no norte e do nordeste. Mato Grosso está na lista aí para a gente poder chegar e entender o contexto das regiões onde a gente tem uma presença feminina que tenha esse viés do que o programa oferece hoje. Inclusive, esse programa ele está conectado em parceria com a Abrazel, né? E com o Sebrae. Isso, a né? gente tem buscado parceiros, cada um naquela sua especialidade maior. Então, a gente tem a Abrazel para entender o perfil dos pontos de venda, né? Como é que está a questão daquele mercado na região. O Sebrae, porque trabalha muito com a capacitação financeira, a gente tem módulos que a gente começou a fazer desde a pandemia, de apoio aí ao pequeno comércio, como é que ele mantém estoque, como é que ele faz o giro dele, como é que ele trabalha a comunicação visual, como é que ele define aquilo que é mais rentável para o comércio dele. O Sebrae foi um parceiro muito grande nosso na pandemia, como uma forma de manter os estabelecimentos em funcionamento. E agora, com o retorno a um mundo sem pandemia, não vou dizer a rotina normal, porque normal é um conceito, né, que a gente não usa, com essa questão habitual, aí a gente tem usado o Sebrae como um parceiro nesse processo também. Ótimo. Agora, você falou muito de iniciativas sociais. Falamos de muitas iniciativas sociais que são fundamentais, né? A gente começa tudo pelas pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho mais, para a gente falar das iniciativas da Solar, um pouquinho mais das iniciativas sustentáveis e de governança, e também contasse, porque aqui, Arthur, a gente conversa com todo tipo de negócio. E até eu acho que foi a Head de SG de vocês que comentou em uma reportagem falando que todas essas práticas, independente aí do porte da organização, eles podem ser desenvolvidas, né? E um valor forte que eu percebi na Solar foi a inclusão. Tanto é que, quando a gente olha para as iniciativas sociais, a gente vê um olhar bem amplo dos stakeholders, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas iniciativas de governança, iniciativas ambientais, e nos trouxesse aí pequenas iniciativas que qualquer empreendedor que está iniciando, por exemplo, vocês mesmos trabalham com empreendedorismo. Como é que esse empreendedorismo, esse novo empreendedorismo, esses jovens que estão entrando dentro do mercado, podem iniciar já com um negócio de impacto? Tem alguma coisa que a Solar fez e que pode ser de exemplo também para eles? Pode, vamos lá. Então, eu acho que a governança é onde mais se aplica. Eu acho que uma coisa que nos orgulha muito na Solar é ter isso muito claro. A gente tem na nossa missão, né, como empresa, que é ser referência no território que a gente atua em questões de sustentabilidade, né? Tanto a gente quer ser reconhecido pelo nosso poderio financeiro, pelo crescimento econômico, por todas as coisas, mas também pelo nosso impacto no meio ambiente e na comunidade onde a gente está inserido. Então, já começa pela definição da empresa. E o segundo é que a gente tem uma linha muito clara dos acionistas, dos conselheiros e da diretoria executiva nesse sentido. Nós temos na Solar um comitê de sustentabilidade, um comitê de práticas ESG, que ele se reúne de 2 em 2 meses, onde são definidas ações do que a gente vai fazer e são prestados contas, são apresentados os relatórios das iniciativas que a gente tem. Então, nós estamos caminhando nesse sentido, né? Nesse mês trabalhamos o processo de resíduos sólidos caminhou dessa forma, a evolução na questão da energia limpa caminhou assim, dos projetos de água caminhou assim, dos projetos de inclusão e diversidade comentou assim, e a gente vai discutindo engajamentos possíveis e melhorias e evolução no nosso tema. Então, eu acho que ter muito claro que aquilo é relevante, aquilo precisa estar integrado na estratégia de negócio da companhia,
é algo que todo negócio, toda empresa pode fazer, independentemente do seu porte. A sua capacidade de atuação, a amplitude das suas iniciativas vai depender um pouco disso. Inclusive da sua capacidade de articulação com aqueles que são maiores que você ou que são seus pares para que esse trabalho conjunto possa acontecer. Então, eu acho que ter muito claro que o ESG não é uma prática para que você saia bem na imprensa, que você participe de programas como esse que eu estou aqui, mas sim que ele é uma parte integrante da sua estratégia de negócio, porque quando você age cuidando das pessoas, age cuidando do meio ambiente, age cuidando das suas melhores práticas de governança, aquilo vai refletir positivamente no seu negócio hoje e na perenidade desse negócio, que é o que toda empresa quer. Ela não quer ganhar um dinheiro hoje e daqui a 6 meses ela está com uma prática que é a tira do mercado, ela quer que aquele negócio se mantenha. E a forma de manter o seu modus operandi competitivo é ter um modo de funcionar que esteja conectado com o que as pessoas esperam hoje, com o sentimento de propósito do consumidor, com um uso consciente do meio ambiente, com as melhores práticas, e é isso que a gente se propõe enquanto Solar. Ótimo, eu estava aqui pensando, inclusive lembrando de uma fala, Hugo, que foi no fórum, que eu acho que foi num painel de governança, e disse exatamente o seguinte, que as pautas de ESG, de capitalismo consciente, precisam ter o mesmo grau de importância do que as pautas financeiras da organização. E tem que ser pautas que a gente tem que falar o tempo todo com maior, até que se torne natural dentro da organização, para que ela realmente entre dentro da cultura. E aí, Hugo, estou aqui com o seu livro, e eu extraí uma frase que foi muito interessante, e eu quero ler aqui para os nossos ouvintes, que diz assim, que o varejo ele tem o poder de ser o primeiro empregador e o último empregador, e que para isso funcionar, ele precisa estar aberto a contratar comportamento e não só se preocupar somente com a competência, que pode e deve ser transmitida às pessoas. Eu tenho participado, Hugo, de vários grupos de empresários aqui na nossa região de Cuiabá. E um grande desafio é, primeiro, ter uma área de recursos humanos, tá? E aí, um segundo desafio é o quê? Eles já entenderam a importância que é desenvolver e capacitar pessoas, né? Então, capacitar hard skills, né? E contratar por soft skills. Já está muito claro para eles. Mas agora a dor, ela se tornou mais profunda. Eles começaram a abrir processos seletivos, principalmente quando a gente fala de chão de fábrica, isso se torna bastante latente. Abre processo seletivo, sabe-se que tem um volume de desemprego muito grande dentro da nossa região, mas as pessoas não aparecem para as entrevistas. Tipo assim, se candidatam 20, uma aparece. E as empresas não conseguem nem contratar e nem evitar aí o tão temido turnover, né? Essa palavrinha que expõe aí a rotatividade das pessoas dentro da empresa e que, de certa forma não, diretamente impacta aí na lucratividade do negócio. Eu queria saber qual é a sua percepção, que você falasse um pouquinho sobre o assunto e qual conselho você daria, né, para esses pequenos, médios empreendedores, empresários da nossa região que estão com essa falta de demanda do mercado, né? Existe pessoas desempregadas, mas existe também uma falta de demanda. Qual é o gap? O que está acontecendo dentro do mercado? Eu não sei se a gente vai voltar aos temas que você perguntou para o Arthur, mas tem complementos que eu quero dar depois sobre os assuntos que ele falou. Mas, quanto a essa sua pergunta, o que cabe ao varejo, né? Dar a primeira oportunidade, porque muita gente não a tem, e se começa efetivamente contratando no primeiro emprego. E uma das coisas que o Arthur falou que é muito importante sobre diversidade e inclusão é que o que a gente tem ratificado, por exemplo, hoje nesse fórum da Abralog, é que são movimentos que dependem da vontade política da companhia de fazer, que tem que estar na cultura, porque de verdade eles custam muito pouco, não custam quase nada. Você dar oportunidade para mulheres, você dá oportunidade
para pessoas em situação de vulnerabilidade, para fazer diversidade, inclusão e equidade. É uma vontade mais política do que efetivamente de custo. Claro, você não pode exigir de pessoas que vêm de uma situação desprivilegiada a mesma qualidade de entrega à hora que chegam. Por isso que eu falo, vamos deixar os hard skills para serem treinados, para serem praticados, e não para serem exigidos. Eu vi uma fala hoje muito interessante do Paulo Rogério, que ele tem aí no Nordeste, em Salvador, uma liderança de uma aceleradora baseado no conceito do Vale do Silício, mas chamado Vale do Dendê, e que já formou, já incubou mais de 1.000 startups. E ele, como homem negro, ele diz o seguinte: é muito fácil o tráfico recrutar os jovens. Ele dá uma estatística, que eu não sei se é essa, mas que de 10 jovens, 7 são recrutados facilmente pelo tráfico. E por que eles são recrutados? Porque as empresas não dão as oportunidades de contratação para ele. E ele falou uma frase que me marcou muito: o tráfico não exige segundo grau completo, não exige inglês fluente. Então, acho que essas duas questões são importantes, porque se a gente quer mudar efetivamente o ponteiro da questão da desigualdade no Brasil, o varejo é o maior empregador privado desse país. Só pede para o governo. Além disso, as oportunidades estão aí. Nós estamos falando de jovens que estão em grande dificuldade de conseguir trabalho. E aí, quando você me diz, puxa, mas o que acontece, Hugo? As empresas abrem as vagas e ninguém aparece. Será que está claramente descrito que venham abertos, venham liberados, vocês não serão confrontados com nenhuma desigualdade, vocês não serão confrontados com nenhuma exigência. Eu quero simplesmente dar oportunidade. E aí, Karine, a gente vai em outro livro que o Raj Sisodia escreveu, que você com certeza já leu, são empresas que curam, e vamos pegar um caso específico da Greystone Bakery em Nova York. A Greystone Bakery é a única fabricante certificada dos famosos cookies que vão nos sorvetes da Ben & Jerry. E a Greystone Bakery tem o seguinte princípio, tá? Ela faz contratações abertas. Então, ela põe uma prancheta na porta da fábrica, passa qualquer um lá, preenche os dados e, por ordem absolutamente sequencial, como se fosse uma fila de transplante, por exemplo, vão sendo chamados. Zero pergunta, zero entrevista, zero informação. E a principal coisa é a formação, que, em média, leva 1 ano. Investir numa pessoa que não tem preparo, ou que foi um ex-detento, ou que foi um ex-drogado, leva 1 ano. E essa empresa existe. E ela tem um princípio fundamental. Nós não contratamos pessoas para fazer cookies. Nós fazemos cookies para contratar pessoas. Então, se você muda esse foco, ou seja, para poder levar Coca-Cola a 500 mil pontos de venda e ser um sonho, porque a gente tem outro negócio. Quando Arthur fala de um caminhão poder levar outras questões, um dos maiores desafios que ele tem no pilar E é a neutralização de carbono exatamente dessas viagens. Mas ele tem capacidade de fazer caminhões híbridos, caminhões elétricos, uma série de coisas que vai evoluindo, biodiesel, uma série de outras coisas que estão fazendo. E a grande transporte, o grande problema é exatamente esse transporte do chamado last mile.
né? E cada vez mais pode ser sustentável, pode ser emissor zero. Se ele põe outros fabricantes junto, ele está evitando mais um caminhão na rua. Ele está evitando mais uma busca de compensação ambiental. Ele está dando mais responsabilidade e qualificando aquele motorista que vai ter que chegar nesse ponto de venda e saber o que é Coca-Cola, o que é de outros fornecedores, para poder fazer essa entrega. E mais do que isso, porque isso eu vivi fortemente como CEO de 2 empresas do Grupo Pão de Açúcar que eram de baixa renda, o Compre Bem e a Sendas no Rio de Janeiro, né? Coca-Cola é status. Durante a semana, não conta para ninguém, mas durante a semana eu tomo tubaína. E no fim de semana que eu recebo as pessoas na minha casa, eu ponho Coca-Cola na mesa. Então, chegar à Coca-Cola e ter acesso financeiro à Coca-Cola faz muita diferença para o status das pessoas, quanto mais de baixa renda. Então, é muito importante essa capilaridade e essa distribuição. Então, quando eu digo, e critico muito, vocês sempre ouvem isso, né? Ah, o Brasil tem 28% de nem, né? Nem estuda, nem trabalha. Gente, sejam empáticos. Se ponham no lugar dessas pessoas. Elas não estudam e não trabalham porque não querem. Elas não estudam e não trabalham por falta de oportunidade de fazer um ou outro. E principalmente pela falta de oportunidade de fazer os dois. Então, nós temos que pensar nesse processo. E essa contribuição que foi dita, por exemplo, sobre gerar crédito, ensinar financeiramente um pequeno empreendedor a trabalhar, eleva, né, a capacidade dele gerar outros empregos também para as comunidades. Sem dúvida. Então, Karen, é muito importante, Karen, que a gente olhe com cuidado se essa empresa que abriu 20 vagas e não trouxe nenhuma, qual é a imagem que ela tem perante a sociedade? Qual é o job description que ela fez numa linguajar simples e não esse anglicano, né? Para essas pessoas irem trabalhar. Então, acho que a gente tem que tomar alguns cuidados nesse aspecto. Super de acordo, Karen, se você me permite complementar, eu acho que o que o Hugo citou em pelo menos 2 pontos aí que eu gostaria de citar, que ações que a gente tem feito que vão ao encontro desse pensamento. Eu acho que não adianta, você tem que fazer ações afirmativas e você tem que dar visibilidade a essas ações, as pessoas precisam saber que essas ações são para valer, né? Então, a gente, assim como acredito que várias outras empresas, tem os seus grupos de afinidade entre os colaboradores, temos as nossas metas de diversidade e inclusão para consumo interno, para atingir os objetivos que a gente se propõe enquanto companhia. Para impactar a comunidade onde a gente está inserido, isso só funciona se eles perceberem essa questão. Agora mesmo a gente fez, por exemplo, um programa que a gente chama de Portas Abertas, na linha um pouco semelhante ao que o Hugo falou, onde a gente convidou as pessoas a irem na unidade e entregarem os seus currículos, porque hoje em dia tudo é virtual, tudo é coisa, no universo em que a gente costuma atuar, mas existe uma grande parcela da população que, por mais que tenha acesso a algum tipo de universo digital, ele é ínfimo em relação ao que é praticado por um extrato social diferente. Então, a gente chamou as pessoas a irem na unidade e a gente, por exemplo, abriu vagas específicas para mulheres, colocou carros de som, divulgação nas rádios, em todos os meios digitais ou não, e a gente atraiu gente. Teve fábrica nossa que teve fila de mais de 1.000 mulheres para se candidatar à vaga para trabalhar. A gente não se orgulha de ter 1.000 pessoas esperando por uma vaga de emprego, mas a gente se orgulha de, olha, tinha 1.000 pessoas esperando uma oportunidade para se candidatar a um trabalho e elas identificaram a Solar como um local onde tem essa oportunidade. Outra coisa, nós nunca tivemos na Solar uma política, por exemplo, restritiva para motorista de caminhão ou ajudante de caminhão, ou operador de linha de produção. O número era mínimo, para não dizer zero. Nós passamos a divulgar que, olha, você quer ser motorista de caminhão? Você quer trabalhar na linha de envase de refrigerante? Nós temos vagas específicas para você. Então, hoje, a gente tem em algumas fábricas toda uma linha de produção, um turno inteiro só de mulheres, porque elas perceberam que elas podem trabalhar naquela atividade.
foi visível para ela essa ação. Então, a gente tem mulheres motoristas de caminhão, estamos querendo formar turmas aí em apoio com o SESI, com o SENAI, para profissões específicas, e esse é um exemplo de como a gente pode fazer uma diferença real na comunidade. E o outro ponto, só para não me estender demais, o Hugo falou da questão do status, né, da Coca-Cola, o exemplo que ele comentou. A gente percebe isso não apenas do ponto de vista do consumidor, mas do ponto de vista do ponto de venda. A gente tem números que comprovam que o ponto de venda, que consegue ter aquela sua fachada, toda a pintura, ele tem um ganho, ele é visto de outra forma pela comunidade onde ele está inserida. Então, nós hoje criamos um programa de parceria, na qual a gente atende os pontos de venda, a gente faz uma vinculação da compra direta dele, por exemplo, conosco, e a gente oferece, como contrapartida, todo esse trabalho de fachada, de pintura, dependendo da evolução dentro do programa, ele tem as cadeiras, tem todo um enxoval para ele iniciar. E os números mostram o crescimento de vendas daquele ponto de venda que teve essa roupagem, essa melhoria na sua estrutura, em relação à versão anterior daquele mesmo ponto de venda, pela forma como ele é visto pelas pessoas que frequentam aquela região. E deixa eu aproveitar isso, porque isso também dá um senso de pertencimento àquele pequeno lojista que ele faz parte de uma grande rede. Ele se sente incluído no sistema Coca-Cola e faz parte de uma grande rede. Então, ele pode, inclusive, trabalhar melhor. Mas, só voltando à sua primeira pergunta, Karine, quanto ao primeiro emprego, eu acho que o grande papel do varejo é tentar contratar o máximo de pessoas que puder. Quando termina o conceito do jovem aprendiz, por exemplo, ou primeiro emprego, nem todo mundo vai ficar, nem todo mundo vai dar certo. Mas as companhias têm 2 sentimentos fundamentais que não pode esquecer. O jovem que fica pode fazer uma carreira e será maravilhosa. O jovem que passa e vai tem que sair da companhia, um cidadão melhor que entrou, e tem que deixar uma companhia melhor do que encontrou. Perfeito, é isso mesmo. E por último, o último emprego. Eu não gosto dessa palavra. Eu escrevi no livro, mas eu não gosto dessa palavra. Esse último emprego parece que eu vou morrer amanhã, né? Então eu não gosto do último emprego. Mas com a longevidade, né, nós vamos viver 100 anos. Né? Todos nós, se não pegarmos uma doença, temos capacidade hoje de viver 100 anos. E nós precisamos de algumas coisas. O Dan Buettner, né, que escreveu sobre The Blue Zones, né, as zonas azuis, que são de longevidade, ela fala de 5 pilares. Estou assistindo esse documentário, viu? Inclusive. Ele fala de 5 pilares fundamentais para a longevidade. A primeira dela é que as pessoas precisam ter propósito. Se ela não tiver uma razão de existir, ela não vai chegar lá. E muito disso que a gente está falando, o trabalho, né, o envolvimento, se sentir útil, cria e mantém aceso esse propósito. Segundo, ela precisa encontrar a sua tribo. E muito disso também vem por meio do trabalho. O terceiro é ter confiança, amigos de verdade, aqueles que vão segurar a sua peteca quando você realmente tiver dificuldade. O quarto é uma alimentação saudável, né, que não precisa ser uma alimentação, é o famoso equilíbrio, né? Eu lembro quando, numa outra empresa, me dizia assim, pô, mas você fica falando tanto de Coca-Cola e com açúcar. Eu falei, Coca-Cola não é para tomar toda hora, Coca-Cola é indulgência. Né? Se você quer tomar toda hora, toma água, que eles também distribuem. Né? Então, eu acho que é um equilíbrio dessas questões entre você equilibrar. E o quinto, fundamental, é renda digna. Senão, eu não chego lá. Então, as pessoas estão se aposentando ainda nos anos 60, né? Quando a gente dizia aqui, não, 60 anos... O cara está acabado. Eu faço 65 semana que vem. Então, o cara está acabado, né? E não, eu quero produzir muito mais. Pelo menos até os 80, eu estou produzindo. Eu gosto muito de um podcast que eu vou te recomendar, Karine, principalmente por ser mulher,
mas que eu recomendo para todo mundo, que eu aprendi numa palestra que eu fui dar, que é um podcast da Jane Fonda. E o podcast chama-se Wiser Than Me, ou seja, mais inteligente, mais sábio do que eu, com incríveis. Na verdade, o podcast foi com ela, né? Não é podcast dela, é de uma outra pessoa. Mas o dela, ela já está com 85 anos, e perguntaram para ela, né? Você está vindo da academia? Porque ela sempre foi. Ela falou, tô. E como foi o treino? Ela falou assim, devagar. E aí ele fala assim, e você pretende fazer o quê? Ela falou, eu dividi minha vida em 3 atos. Os primeiros 30, os segundos 30, e eu estou no terceiro 30. E vou deixar os últimos 10 para sair de cena. Então, a gente tem muita coisa para fazer que o trabalho, o reconhecimento da pessoa, e não é tanto a grana, tá? A inclusão é fundamental. Então, como nós estamos vivendo mais, cabe também ao varejo poder tirar essa questão do etarismo da frente, e que é um outro viés, certo? E trazer essas pessoas de mais idade incluídas nesse processo. Fantástico, né, gente? Esse podcast que está valendo muito mais do que várias pós-graduações por aí. E, Hugo, você quer complementar mais alguma coisa das práticas para o varejo, práticas de ESG para o varejo, que você havia comentado? Ou você falou tudo? Então, eu acho que o grande desafio das práticas são exatamente as práticas no que diz respeito à logística. Acho que o Arthur já falou disso. O varejo ele é altamente fragmentado. O e-commerce é um desafio maior ainda, porque o e-commerce eu mando para milhões, de um centro para milhões de casas, enquanto que a loja eu mando de um centro para várias lojas. Então, como eu consigo resolver essa questão? Como é que eu consigo diminuir esse impacto ambiental? Como é que eu consigo diminuir a necessidade também do cliente inúmeras vezes na mesma loja, sendo importante? Tem uma outra questão que o Arthur não cobriu, mas acredito que se preocupa bastante com isso, que é fazer parcerias com startups de comunidades carentes, né, chamadas favelas, que têm os CEPs virtuais e que conseguem fazer as entregas e os deliveries onde nenhuma empresa estruturada consegue entrar, mas que ele leva o seu produto para aquela mesma pessoa que quer a dignidade de poder comprá-lo, né? Eu acho que tem essas evoluções. O desafio do varejo é se repensar, se reinventar. Como o Arthur falou, nas praças mais baixas, eu quero ir fisicamente na loja, eu quero essa convivência, eu preciso dessa sensação. E nas classes mais altas, a gente precisa repensar o que é prazeroso e o que não é prazeroso, né? O que eu tenho de prazer de ir numa loja, comprar um saco de 5 quilos de arroz que fica na última prateleira, eu agacho para fazer musculação, boto no carrinho, tiro do carrinho, boto no check-out, tiro no check-out, boto no carrinho, tiro do carrinho, boto no porta-mala, tiro do porta-mala, boto no carrinho lá de casa, chega lá e estraga. Quer dizer, cara, vai para academia, né? Isso não é prazeroso, isso é obrigação. Então, como é que eu transformo isso em alguma coisa mais prazerosa? Esse é o desafio que a gente vê do varejo e que tem um impacto significativo nas políticas do social, do ecoambiental e que vem de cultura, vem de governança, vem para o que o Arthur muito bem falou. Nenhuma empresa trabalha para o resultado ou para a maximização do resultado de curto prazo. Se o fizer, está fazendo às custas da dor, da miséria e do sofrimento de outros stakeholders. Então, trabalhe para perpetuar. Trabalhe pelo propósito. E aí, com certeza, a gente vai construir inclusão, geração de riqueza e bem-estar para todos os stakeholders ao longo dessa nossa jornada. E aí, nessa mesma linha, Karine, a gente tem, por exemplo, no ponto do que o Hugo falou, a gente tem a logística é uma preocupação nossa, tanto pela questão da emissão de gases, né, da qualidade do ar, como
pela perpetuação das melhores práticas que a gente pode ter. A gente está com um piloto aí para tentar substituir as nossas motos hoje a combustão por motos elétricas, porque se a gente tem um caminhão para fazer a entrega, o percurso mais volumoso é do nosso vendedor, que vai na moto até o ponto de venda, tira o pedido e tal, e ele atende todos esses pontos, são inúmeras viagens. Então, a gente está com um piloto para que essa moto passe a ser uma moto elétrica e também usar a digitalização para usar o pedido sugerido, uma série de outras medidas que diminua esse tráfego de pessoas até a loja, né? Esse índice aí seja menor. Esse é um ponto. E o outro é chamar a atenção dos stakeholders com quem a gente se relaciona, para que não adianta a gente resolver um problema de sustentabilidade e criar um outro. Vou dar um exemplo. O tema de resíduos é um tema muito relevante para a gente, no qual a gente tem se desenvolvido bastante, tem conseguido resultados muito positivos. Mas nós estamos conversando cada vez mais com parceiros e com os governos, por quê? Por exemplo, eu posso fazer o melhor trabalho possível retirando o PET com as cooperativas e preparando esse PET para ele ser processado e voltar ao mercado. Se eu só tiver usinas de resina em São Paulo, eu vou tirar o PET e vou gerar uma fortuna, vou gerar um problema enorme em termos de gases de carbono para transportar esse PET do Maranhão para São Paulo. Eu vou estar salvando o meio ambiente com a mão e complicando ele com a outra. Então, a gente precisa encontrar parceiros, desenvolver usinas, processadores em todos os estados, e é o que a gente tem feito. A gente, do ano passado para cá, já está com 8 parceiros nesse nosso território, fazendo todo o processo. Já habilitamos algumas fábricas de resina reciclada no Nordeste, que podem processar esse plástico, por exemplo, e com isso ele voltar para a nossa produção sem o impacto ambiental de ter que ser transportado até um centro produtivo como São Paulo, por exemplo. Fantástico. E olha, quantas provocações vocês trouxeram. Eu acho que se minimamente quem está nos ouvindo parar para pensar o quanto fazer ESG, o quanto ser um negócio consciente é inovador, é estratégico, vai começar a ter uma visão diferente sobre isso. Eu acho que vocês trouxeram exatamente o que a gente precisa, né? Esses dias eu tive participando de um painel sobre ESG para pequenos negócios, e os convidados que estavam lá comigo, a maioria olhou, olhando aí para o ESG como estratégia de negócio, olhou no sentido de que eu estou fazendo ESG porque eu preciso ser estratégico para o meu negócio, porque eu preciso parecer estar fazendo o que é correto. Quando o que a gente precisa é entender que a gente antes tem que ser correto, para daí então a gente comunicar isso, né? Tem que ser de dentro para fora, né? E o quanto que essa percepção de dentro para fora nos faz inovadores, porque a partir do momento, como o Hugo e como o Arthur trouxeram aqui, que a gente olha para os stakeholders, a gente olha para a comunidade, a gente olha para as pessoas, a gente olha não só para o nosso cliente, mas as outras pessoas que são impactadas diretamente pelo meu negócio, no caso, por exemplo, o consumidor final aí da Solar. Quando a gente começa a olhar os nossos stakeholders e entender o papel deles dentro da organização, a organização ela começa a olhar para os problemas comuns de uma forma diferente. Como é que eu posso resolver este problema sendo melhor para o mundo, né? E dessa forma sendo também melhor para a minha organização. Então, eu consigo arquitetar de uma forma com que eu consiga diminuir os impactos negativos que a gente está gerando e ainda assim gerar valor para a organização. Então, como importante é a gente olhar para os nossos stakeholders como uma forma de enriquecer, e aí eu não falo enriquecer só em valores monetários, mas enriquecer as nossas estratégias, a nossa forma de pensar, a nossa cultura, porque muitas vezes eu vejo que a gente fica sem soluções ou coisas que estão no nosso radar, porque a gente só para pensar naquilo que a gente tem de conhecimento. Então, eu vou lá, o que é, né? A gente busca no nosso conhecimento o que a gente já tem de solução, o que a gente já viu dentro do mercado para trazer para um problema que já existia. Mas a gente também pode buscar novas soluções. E quando a gente olha para o stakeholder, a gente estuda, a gente imerge dentro dos nossos stakeholders, a gente se conecta e a gente entende, de fato, o que é gerar valor para eles, como é que a gente contribui
com esse stakeholder, é uma via de mão dupla. A gente gera valor aí para o nosso negócio. Então, ESG é estratégico? É estratégico, mas não é por ser estratégico que eu faço ESG. ESG, ele é um componente muito importante para a estratégia do negócio, para a estratégia do negócio que realmente quer ser perene, né? Que quer realmente perdurar, quer ser longevo, quer realmente aí gerar um legado, criar um legado aí para as próximas gerações. E esse papo está muito bom. Eu ainda tenho mais 2 perguntinhas aqui. E, Arthur, muitos líderes aqui no nosso mercado, a gente tem alguns papos aqui sobre ESG, e muitos deles têm dificuldade de comunicar aquilo que eles fazem por medo de parecer greenwashing, né? Por medo de se equivaler aí a outras empresas que não estão fazendo de forma verdadeira, né? E as pessoas, né, o consumidor achar que é algo mentiroso, é algo que não é verdadeiro, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, comentasse como é que a Solar ela comunica para que pareça de fato verdadeiro, né? Existe uma estratégia de marketing por detrás disso para que de fato isso agregue valor para o negócio? Existe, sim. Eu acho que essa preocupação é válida porque a gente vive hoje num mundo de muitas informações sem comprovação e aí as empresas, infelizmente, passam por essa questão se ela não tiver uma comunicação muito clara com o seu público. A gente tem feito algumas iniciativas que comprovam, que buscam demonstrar para o público que a gente se relaciona, ações que a gente faz. Por exemplo, uma medida muito clara que ficou aqui foi sobre, vou pegar de novo o exemplo de resíduos. É muito comum festivais de música, eventos de grande público, terem, por exemplo, a marca da Coca-Cola, dos nossos produtos, e também, de vez em quando, as pessoas verem notícias de que nós estamos trabalhando no tema de resíduo, e por outro lado, escutar a notícia de que, poxa, então a gente tem plástico na natureza ainda. E fica parecendo que aquilo que você fala não tem a ver com aquilo que você pratica. O que a gente passou a definir como estratégia hoje? Se eu, por exemplo, patrocino um determinado festival de música, um evento esportivo, qualquer evento que tenha um grande público, eu assumo agora o compromisso com o resíduo daquele evento. É uma forma de comunicar para o meu público que ele está vendo a minha marca, ele está ali tomando um produto na embalagem, que é minha, mas ele precisa saber que, ao final, aquela embalagem vai ser recolhida e vai ter a destinação dada por mim. É uma comprovação de que a cadeia toda me interessa, que não é apenas eu estou vendendo, não tenho compromisso com o que sai daquilo ali e vou fazer propaganda de que algo está sendo feito. Não. E aí, em alguns festivais, a gente teve a oportunidade, o espaço de colocar, por exemplo, uma central de triagem à vista do público, para que ele pudesse ver o processo do lixo, do resíduo ser recolhido, dele ser passado pela separação e ser empacotado para levar à destinação. É uma forma de chamar uma atenção visual daquela ação. Então, esse é um exemplo de como a gente pode comunicar. E ele pode ser funcionar em escala para empresas de todo o tamanho. Se você é menor, se você causa um impacto menor naquela comunidade, mas tem um tema que é da sua relevância, busque exemplificar, busque dar uma imagem daquilo, busque levar pessoas que tenham uma influência naquela comunidade para perceber aquele trabalho, e aí você vai ganhando a credibilidade que é fundamental nesse mercado que a gente vive hoje. Excelente. Hugo, você quer acrescentar? Não, eu acho que o exemplo que foi dado é excelente. Por exemplo, todos os eventos que a gente faz, você teve lá no fórum, nesse que eu estou agora, você vai fazer alguma coisa de comunicação, você vai fazer algum evento com a sua marca, já preveja toda a neutralização dos impactos que você vai gerar com esse evento. E comunique isso, para que seja walk the talk, realmente, né? Faça o que você está falando. Aquele mote do passado de faça o bem, mas não conte a ninguém, não existe mais. Nós precisamos, efetivamente, fazer, não mentir, mas, ao fazer, divulgar. A outra questão é que o Brasil é muito pouco regulamentado nessa questão ESG ainda. Né? Os Estados Unidos já tem uma regulamentação, Canadá muito mais, a Europa extremamente... O Brasil vai ter que adotar alguma, eu acho que vai acontecer antes da COP30, que vai ser aqui,
E é bem provável, da mesma maneira que o LGPD, a gente adotou a europeia mais forte ainda, é bem provável que a gente vá para a europeia também, nessa questão ambiental e social, com um equilíbrio, né? O GRI, por exemplo, é um GRI muito ambiental. Nós precisamos de um GRI que tenha também um peso no social. Mas enquanto nós não temos, nós precisamos de autodeclarações, criando métricas e metas atingidas e relatórios comprovando o que nós estamos fazendo, com a mesma preocupação que nós divulgamos os nossos resultados financeiros. Então, acho que esse é o grande desafio, que é faça bem e conte a todo mundo, dê exemplos, e que este exemplo seja um motivo de inspiração e transformação. Fantástico. Eu queria acrescentar também, quando a gente fala em estratégias de marketing, né, que acredito eu que um ponto que fica às vezes solto quando a gente fala de ESG é como é que a gente inclui a comunicação dentro dessa estratégia, né? E o marketing, ele tem um contato direto com o consumidor, ele estuda o tempo todo o mercado para que a gente saiba como é que a gente vai criar as estratégias com maior eficiência. E quando a gente traz a palavra consciência para dentro do marketing, o que a gente tem que pensar? E aí eu vou falar como especialista, né, nessa área. A gente tem que pensar o seguinte, que toda a nossa comunicação está impactando um dos nossos stakeholders principal, que é o cliente. Então, como é que eu faço essa comunicação para que eu gere valor para ela? Então, quando a gente fala de estratégias de conteúdo, a gente tem que entender que a gente não está fazendo isso só para atrair usuários da internet para nós, né? A gente não está fazendo isso só por isso. Não, a gente está fazendo isso porque a gente quer fazer a diferença na vida dessas pessoas, porque a gente quer ajudar. E se, no momento de decisão de compra, essas pessoas considerarem a nossa marca como a melhor marca para se comprar, isso é uma construção, né, de um elo de confiança ao longo aí de todo o processo. E por isso, quando a gente usa mídias sociais, a gente usa blog, a gente usa assessoria de imprensa, o objetivo principal como é que eu conto a nossa história sem que eu pareça que eu estou contando vantagem, e sim que eu estou contando história porque tem algo verdadeiro dentro da empresa, que pulsa dentro da empresa e que, de fato, precisa ser falado, precisa ser posicionado, precisa ser realmente explorado para quê? Para que sirva de exemplo, para que se conecte com seres humanos. Se a gente quer, de fato, ter aí fidelização, engajamento, né, realmente fazer com que os clientes retomem. Eu acho que a Coca-Cola faz isso como ninguém, né? Uma das marcas que fazem aí essa conexão emocional tão grande com o consumidor. O marketing, ele é responsável por isso, por levar este propósito, por levar estes valores, esses princípios para além da empresa, né? E isso a gente faz por meio do conteúdo, a gente faz por meio, sim, de estratégias que sejam conscientes, pensando, eu estou gerando valor no momento certo para esse consumidor? Eu, de fato, estou agregando valor para esse consumidor? Eu estou construindo uma relação que vale a pena? Né? Então, eu acho muito importante a gente olhar para essa relação do marketing com a área externa, não só com a área interna, com os colaboradores, mas com a área externa, para que a gente possa, de fato, fazer um marketing consciente, um marketing que realmente seja verdadeiro. E aí a consistência, ela se torna extremamente importante, porque uma coisa é você fazer esporádico, né? A gente participou de tal evento, por exemplo. Mas se não está no dia a dia, na forma de se fazer, na forma de se comunicar, nas palavras que você usa e que você imprime em toda a sua comunicação, você não consegue, de fato, fazer com que você se diferencie dos demais. Então, é muito importante você fazer um marketing também consciente, para que seja aí de dentro para fora e que traga aí, gere valor aí não só para o seu cliente, mas também para o negócio. E para a gente ir finalizando, eu gostaria de deixar aqui para você, Arthur, e para você, Hugo, para vocês deixarem uma mensagem final para o nosso público. O que vocês têm aí para deixar de conselho para o mercado varejista que está começando a tatear aí, né, os pilares do ESG? O que você poderia deixar de recomendação? Arthur, pode ser você. Olha, a recomendação que eu deixo é que o ESG você não precisa inventar demais, não é uma situação onde você tenha que buscar, meu Deus, quais são as melhores práticas, onde é que eu aprendo, o que é que eu faço.
o primeiro trabalho que eu faço é tente entender o assunto para ver o que você faz que já está conectado a isso. Foi assim que a gente começou. A gente buscou um apoio de uma consultoria para entender o que a gente faz que já é tão espalhado. A indústria cuidava da redução de emissões, a logística tinha uma preocupação com a questão do uso da energia, o marketing tinha uma preocupação com o impacto social nas pontas. Vamos entender aquilo que a gente faz. Porque se você parar para olhar o cuidado com o outro, o cuidado onde você está inserido, a preocupação com a perpetuação do seu negócio por meio da melhor prática, todas essas ações, elas estão dentro do âmbito ESG. O ESG veio reunir práticas que estejam preocupadas com as pessoas, com o ambiente e com o futuro da empresa. Ela não trouxe um compilado de situações que são totalmente estranhas ao seu negócio, que você vai ser obrigado a inserir naquelas. Ele vai lhe ajudar a melhorar enquanto empresa. Então, partindo desse princípio, você vai se sentir mais integrado a esse universo e vai aprimorar as suas iniciativas para obter melhores resultados e mais impacto. Bom, eu deixaria 5 recomendações fundamentais para quem quer começar. A primeira é tenha humildade. Reconheça que você não sabe. E peça ajuda, para pelo menos fazer um diagnóstico da sua situação. Depois desse diagnóstico, você efetivamente tem que ter arrojo, que é criar as suas metas e suas métricas próprias, não da sua concorrência, do que você vai fazer. Mas não são metas ousadas, como o Arthur disse. Não pensa que você vai, não, vou neutralizar meu impacto de carbono em 2050. Cara, até 2050, se você não cumprir, ninguém vai lembrar, a gente vai morrer e a coisa não vai acontecer. Então, eu quero neutralizar meus impactos de carbono, ok. O que eu vou fazer em 2025? O que eu vou fazer em 2027? O que eu vou fazer em 2030? Vai ganhando essas metas, vai cumprindo e vai divulgando. O terceiro, para que isso aconteça, é integrar, agregar e empoderar, né, os colaboradores, os stakeholders, para que isso aconteça. E, por último, a gente precisa efetivamente dar autonomia para que as áreas consigam trabalhar de verdade, né, e ter um ambiente seguro para inovar, o que a gente chama de vulnerabilidade. Porque nós vamos sair de uma economia linear para uma economia circular, então nós vamos fazer coisas que nós nunca fizemos. E ao fazer coisas que você nunca fez, você vai errar. E esse processo de errar, se você for penalizado pelo seu erro, você entra no módulo de defesa e de sobrevivência e não pensa. Então, a inovação requer realmente um ambiente seguro para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Maravilha! Estamos chegando, então, ao final de mais um podcast Mais Consciente. Eu quero agradecer todos os nossos ouvintes no Spotify e no YouTube do Capitalismo Consciente Brasil e agradecer aqui os participantes desse segundo podcast, Arthur e Hugo. Muito, 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 muito obrigada. Fiquei muito feliz de poder estar mediando esse podcast e ter ouvido vocês. Obrigado, eu agradeço, foi uma excelente oportunidade. Obrigado, Hugo. Obrigado, Karine. Obrigado. Prazer, Arthur. Quando eu for aí, nós vamos nos conhecer. Perfeito. Um abraço. E se você gostou aí desse conteúdo, compartilha com outros líderes também, para que eles possam se inspirar e para que a gente possa aí criar um mercado mais próspero para todos. E se você quer saber como apoiar o movimento aqui em Cuiabá, entre em contato conosco no WhatsApp 99910-0898. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo edição.